Louvado, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. No livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 9, aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor que diz: E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva, não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: Não pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva, em tudo o que Sara te diz. Ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também o filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. Então ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: Que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque lhe farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, no qual foi encher o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se flecheiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui no livro de Gênesis, aleluia, capítulo 21, a partir do versículo 9, fala de uma mulher chamada Agar e o seu filho, aleluia, por nome Ismael. Louvado seja o nome do Senhor. E a história de Agar e Ismael, aleluia, começa, louvado seja Deus, quando Abraão, aleluia, tem essa egípcia por sua serva. Então deu Abraão essa serva à sua mulher, a Sara, louvado seja o nome do Senhor. E ali, aleluia, tendo essa serva agora, cujo nome era Agar, louvado seja o nome do Senhor. O Abraão tinha uma promessa de Deus, aleluia. Uma promessa que Deus iria dar um filho. E ali, sobre aquele filho, iria vir toda a sua descendência, que seria numerosas, louvado seja o nome do Senhor. Então Abraão, que tinha essa promessa, aleluia, que estava debaixo da obediência de Deus, que estava, aleluia, debaixo desta promessa que Deus lhe daria um filho, ele aguardava incessantemente, aleluia, pela sua promessa. Porque muitas das vezes, aleluia, as promessas de Deus vêm sobre a nossa vida, mas não quer dizer que essa promessa vai se cumprir logo, aleluia. Mas pode demorar algum tempo para que essa promessa venha a se cumprir na nossa vida, aleluia. E quando Abraão viu ali, aleluia, e Sara estava demorando a se cumprir a sua promessa de gerar um filho, e os dias iam se passando, os anos, aleluia, iam se passando, e nada, aleluia, de vir um filho a eles, e eles iam envelhecendo. Porque, aleluia, para nós sabemos que para nós, aleluia, quando vai passando mais as
E a mulher vai se tornando, e o homem vai se tornando mais velho, vai sendo mais impossível de gerar um filho. E Sara e Abraão já estavam, aleluia, em idade avançada, e nada dessa promessa se cumprir na vida deles. Então Sara, aleluia, ela ficou agoniada. Sara, ela já ficou, aleluia, com pensamentos de angústia, aleluia, pensando, mas está demorando muito para vir essa promessa. Então Sara pensou: eu posso dar a minha serva Agar para o meu esposo Abraão, então ela me dará um filho, aleluia, e esse também vai ser meu filho. Louvado seja Deus. Porque no pensamento de Sara, aleluia, quando Agar tivesse um filho, ela o daria, aleluia, como filho para eles dois. Louvado seja o nome do Senhor. E então Sara foi falar com Abraão a respeito disso, aleluia. Mas Abraão, ele não consultou a Deus. Eles não esperaram, aleluia, o tempo de Deus, o tempo da promessa do Senhor nas suas vidas, aleluia. Porque por mais que a promessa de Deus esteja demorando, aleluia, nós temos que ficar na posição esperando que o tempo de Deus se cumpra na nossa vida, aleluia. Glória a Deus. Porque Sara, aleluia, e Abraão, eles poderiam ser velhos, aleluia, em idade. Mas como Deus havia lhes prometido um filho, então o Senhor, ele é o Deus que cumpre as suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então não importa a idade que Sara estivera, louvado seja Deus. Porque para o homem, a visão deles dois era impossível deles ainda gerar um filho. Mas para Deus nada é impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Então por mais que a sua causa, aleluia, seja difícil, seja impossível, e esteja demorando muito, aleluia, mas apenas temos que perseverar, aleluia, na obediência. Temos que, aleluia, perseverar na confiança no Deus de promessas. Glória a Deus. Aleluia. Como Deus prometeu a Abraão que lhe daria um filho, aleluia. Então assim ele faria na sua vida. Bastava apenas esperar, aleluia. Então a palavra do Senhor vai dizer que então Abraão tomou a Sara, aleluia, e logo ela engravidou e gerou um filho, aleluia, que deu por nome de Ismael. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, aleluia, aquele filho Ismael estava ali crescendo juntamente com seu pai, com a sua mãe, aleluia, Agar, e com a Sara. E essa mulher, cujo nome era Agar, que era uma mulher egípcia, ela passou a estar zombando agora da sua ama, que era Sara. Aleluia. Como Sara ainda não gerou algum filho, e Agar, ela já cumpriu aquilo, aleluia, para o qual ela foi designada, que foi dar um filho a Abraão. Então, quando nasceu a Ismael, Sara, ela ficou angustiada mais ainda. Por quê? Porque agora Agar estava caçoando de Sara. Aleluia. Porque agora Agar, com aquela criança, ela zombava, aleluia, de Sara, porque ela não poderia gerar. Mas ela deu aquilo que tanto Abraão queria, que era um filho. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas não sabia ela, aleluia, que Ismael não seria o filho da promessa. Aleluia. Porque o filho da promessa, aleluia, era Isaac. O filho da promessa, aleluia, na vida de Abraão e Sara era Isaac. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, aleluia, não importa o que nós façamos, ou quando nós queremos intervir nos planos de Deus, mas quando Ele tem uma promessa, aleluia, para a nossa vida, aleluia, Ele fará do jeito dele. Porque Isaac, ele foi, aleluia, filho da promessa, filho da obediência. Louvado seja o nome do Senhor. E foi a partir dele, aleluia, que Deus fez uma grande nação. Louvado seja Deus. Mas a palavra do Senhor fala que agora Isaac já nasceu. E agora Ismael já tinha por volta de 13 ou 14 anos. Louvado seja o nome do Senhor. E agora Isaac, ele começou, aleluia, já a ter entendimento das coisas. Ele já começou a desmamar, a ter ali uma idade, aleluia, que ali agora ele iria crescer na obediência do seu pai.
E Ismael, aleluia, ele ficava olhando aquele menino e ele sabia, aleluia, no seu interior, no seu entendimento, que era Isaac, que era o filho verdadeiro, que era o filho da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que agora Ismael ele começa a zombar daquele menino. Ismael agora começa, aleluia, a zombar. E Sara, ao ver aquele menino Ismael zombando do seu filho, então logo ela foi correr a Abraão e disse que não queria mais que eles ficassem ali. Queria que Abraão mandasse Ismael e Agar embora. Louvado seja o nome do Senhor. E Abraão, ele ficou, aleluia, relutante, porque ele não queria mandar o seu filho embora. E nem aquela mulher, porque como Ismael também era seu filho, ele tinha algum apego por ele. Louvado seja Deus. Mas Deus, aleluia, ele apareceu a Abraão e disse: não pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva, em tudo o que Sara te diz. Ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Então depois, aleluia, que Abraão teve Agar e gerou aquele filho, Deus passou um tempo em silêncio. Deus, aleluia, passou 13 anos para falar com Abraão novamente. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Deus voltou a falar com Abraão, ele disse que não parecesse mal a ideia de Sara de ter por longe Ismael e de mandar embora Agar. Aleluia. Então Deus disse a ele que fizesse como Sara estava mandando, porque a promessa de Deus era com Ismael. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra do Senhor diz que Abraão se levantou de manhã, de madrugada, e tomou um pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu um menino e despediu-a. Então ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Aleluia. Então nós vemos aqui, aleluia, como ficou o coração desta mulher, tomando ali agora o seu filho, aleluia, apenas com aqueles pães e um odre de água, indo a caminho do deserto, sem destino, aleluia, certo, correndo os perigos, aleluia, de morte, correndo o perigo de assalto, aleluia, ou até morrer no meio do caminho. Então aquela mulher pegou o seu filho, aleluia, e foi errante pelo deserto, apenas com aqueles pães e apenas com aquele odre d'água. Louvado seja o nome do Senhor. Então se levantou e consumia a água do odre, lançou o menino de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Então a palavra do Senhor diz que quando Agar estava ali indo com aquele menino no meio do deserto, acabou o pão e agora acabou a água. Louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino como ficou, aleluia, a cabeça desse menino, que tinha por volta de 13, 14 anos, aleluia, sua mãe, ao ver, aleluia, aquela situação, ali naquele deserto, faltando agora água, faltando agora pão, aleluia, e como estavam eles naquele momento, aleluia, muitas das vezes já estavam sem esperança, louvado seja Deus. Muitas das vezes, porque no deserto, aleluia, quando chegam as provações, quando nos falta o pão, quando nos falta o alimento, quando nos falta alguma coisa, aleluia, muitas das vezes nós já queremos entrar em desespero, aleluia. Então Agar, ela só pensou em chorar, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então a palavra do Senhor diz que Agar pegou aquele menino, já sem forças, e colocou ele debaixo de um pé de árvore, debaixo ali, aleluia, de um arbusto. E vendo ele naquela situação, ela começou a se afastar do menino e foi para um pouco distante, porque ela pensava: eu não quero ver o meu filho morrer. Então eu vou, aleluia, para mais longe, para poder eu não ver o meu filho morrer.
Louvado seja Deus. Aleluia. Ei, mas quando nós vemos morte, aleluia, o Senhor, Ele dá vida. E quando nós vemos morte, aleluia, o Senhor, Ele quer mostrar-nos que ainda tem vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque Agar, ela estava vendo morte. Mas o Senhor, ele tinha planos ainda para Agar e para Ismael. Então, enquanto Agar via morte, ela só chorava, aleluia. O seu filho Ismael, ele começou a clamar a Deus. Aquele menino, aleluia, de apenas 13, 14 anos, onde cresceu ali, vendo seu pai Abraão falando de Deus, falando do Deus de Israel, Deus de promessas, aleluia, que é o Deus que ouve o clamor do seu povo, que é o Deus que atende às suas orações, louvado seja Deus. Aquele menino agora ali, já sem forças, aleluia, ele começa a clamar a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto Agar chorava, Ismael clamava, louvado seja o nome do Senhor. Então, enquanto, aleluia, Ismael estava clamando e Agar ali, aleluia, chorando, Deus brandou a voz, aleluia, e enviou um anjo para falar com Agar acerca do menino. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu o clamor do moço desde o lugar onde está. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, então, quando Agar estava ali afastada, aleluia, Deus enviou um anjo do céu que deu uma resposta a Agar, dizendo que Deus ouviu o clamor do menino enquanto ele estava ali, naquele lugar, sozinho e jogado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não importa qual lugar que nós nos encontramos, não importa se é no deserto, aleluia, não importa se é no esconderijo, no mais alto, aleluia, da montanha ou no seu quarto, aleluia, não importa o lugar que nós estejamos, apenas que nós venhamos a clamar, aleluia, ao Deus de Israel, que Ele ouve o seu clamor, onde você está. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus ouviu o clamor daquele menino, e a partir daquele clamor que Ismael fez, aleluia, Deus foi falar com Agar. Deus falou a ela: ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Agar estava vendo ali a morte do seu filho e novamente também a morte dela, aleluia, Deus tinha um plano traçado para Ismael. Deus tinha um plano, aleluia, traçado também para Agar. Ei, aleluia. Quando Deus, aleluia, pega você pela mão e diz: ergue-te, aleluia, e vai também pegar pela mão do seu filho, porque dele eu farei uma grande nação, aleluia. Deus está dizendo: através de você, aleluia, eu também irei levantar os seus filhos, aleluia. Através de você também eu irei levantar outros que estão caídos, louvado seja Deus, aleluia. E por que Deus, aleluia, Ele não falou diretamente com Ismael, mas Ele falou com Agar, a sua mãe, aleluia, porque a sua mãe era a coluna, louvado seja o nome do Senhor. E você como mãe, eu como mãe, aleluia, também, nós somos colunas, aleluia, sobre os nossos filhos, sobre também a nossa casa, louvado seja Deus. E primeiro Deus, Ele quer que você se erga, aleluia. Deus quer que você tome a posição, aleluia, para depois você pegar na mão daquele também que está caído e poder levantar. Louvado seja o nome do Senhor. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, no qual foi encher o odre de água e deu de beber ao moço. Louvado seja Deus. Em meio ali ao deserto, ao clamor de Ismael, aleluia, Agar estava ali, aleluia, prostrada, após ouvir, aleluia, a voz de Deus falando com ela, a voz do anjo, aleluia, falando com ela. Logamente Deus abriu seus olhos e em meio ao deserto, onde estava tudo seco, aleluia, Deus derramou provisão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fez Agar ali agora enxergar um poço, aleluia, de água, porque eles iriam morrer
Mas agora, aleluia, Deus derramou a providência na vida de Agar e na vida de Ismael, quando ali apareceu, aleluia, um poço de água. E agora o que era morte, agora virou vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E não importa qual, aleluia, a situação, não importa qual deserto, aleluia, que nós estejamos enfrentando, aleluia, pode ser falta de água, pode ser falta, aleluia, de alimento, aleluia, mas tem provisão de Deus nesse deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E onde muitas das vezes você não está vendo resposta, você não está vendo, aleluia, solução, Deus abre, aleluia, os seus olhos e você passa a enxergar. Você passa, aleluia, assim como Agar, a enxergar a vida ali diante dos seus olhos. Louvado seja Deus. Porque Agar, ela não estava enxergando aquela fonte de água, aquele poço. Mas quando Deus abriu os seus olhos, ela passou a enxergar. Aleluia. Então nesta noite que Deus venha estar, aleluia, abrindo os vossos olhos, para que nós, aleluia, enxergamos a promessa de Deus e a sua provisão em meio ao deserto. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome Glória do a Senhor. Deus. E quando Agar encheu o odre de água, deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se flecheiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, ele tinha um propósito naquilo tudo. Aleluia. Muitas das vezes essa mulher, Agar, ela não sabia ainda qual era o seu propósito. Ela não sabia por que, aleluia, que ela foi desprezada. Ela não sabia, aleluia, por que ela foi descartada. Aleluia. Porque após, aleluia, ela dá aquilo que eles tanto queria, ela foi descartada. Louvado seja o nome do Senhor.